Olá, pessoal. Vamos falar nesse vídeo dois assuntos aqui. Eu quero falar sobre dois jogos do dia, tá? Eu sei que hoje tem 4 jogos, né? Tem Haiti e Escócia, mais tarde tem também Austrália e Turquia, mas nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre dois assuntos aqui. Para mim, a Suíça perdeu uma baita oportunidade, tá? A seleção da Suíça perdeu uma baita oportunidade nesse dia, e o empate da seleção brasileira, claro. É, lembrando sempre que durante este período a gente todos os dias está tendo conteúdo novo aqui, tá? Sempre, às vezes vai ser às 6h30, às vezes vai ser depois da meia-noite, mas sempre entre um jogo e outro a gente vai ter algum assunto do dia aqui. Por exemplo, ontem a gente falou sobre a interessante estreia da seleção paraguaia. Eu fiz um vídeo ontem sobre o Rafinha, um assunto que eu achei muito interessante depois da repercussão que deu da coletiva dele. E aí, no dia da estreia, no dia do que o torneio iniciou, a gente falou aqui sobre o jogo do México, a gente falou um pouquinho, algumas coisas assim. Amanhã eu sei que tem a Holanda e a Alemanha jogando, né? Não uma contra a outra, mas em jogos diferentes. O vídeo da noite, possivelmente, a gente pode falar sobre a jovem geração alemã, enfim, alguma coisa vai entrar aqui, tá? E todos os dias esses videozinhos de análise aqui. E na segunda-feira, que é o dia que a gente sempre tem live aqui, a gente pode seguir fazendo live, porém, em horário adaptado, né? 6h20, para ter um mesmo videozinho de alguma análise de algum assunto do dia, tá bom? Nesse vídeo aqui eu quero começar falando sobre Catar e Suíça, tá? Foi o jogo que teve de tarde, e foi um jogo onde a seleção da Suíça. Claro que a seleção da Suíça não é das melhores seleções, a seleção da Suíça tem sim alguns destaques interessantes, tem o Saka, né, tem alguns jogadores ali interessantes, mas não é das melhores seleções, não é uma seleção favorita, né, não é uma super seleção. Mas, em tese, seria melhor que a seleção do Catar. A gente não tem tanto conhecimento da seleção do Catar até a Copa de 2022, e aí se imaginava um grande favoritismo da Suíça, se imaginava que a Suíça ia ir para cima, talvez até ganhar bem da seleção do Catar. E a Suíça foi melhor que o Catar na partida. A seleção da Suíça teve mais presença na área do Catar, a seleção da Suíça teve uma marcação boa, posse de bola, perdeu muitos gols. A seleção da Suíça abriu o placar aos 17 minutos de pênalti, tá, com o Embolo. Só que depois desse gol, e até mesmo no segundo tempo, a Suíça teve total presença ofensiva. A Suíça poderia ter feito 2-3-0, sabe, com muita tranquilidade. A seleção da Suíça poderia ter feito 2-0, 3-0. A seleção da Suíça teve chances para isso. Só que os seus atacantes, só que os seus jogadores, né, perderam gols feitos, gols na cara. E a gente pensava, cara, sabe, perderam chances que tu diz, isso não se pode perder. O Qatar tinha tido uma chance no início da partida, sim, que é um gol, que foi um gol perdido. E aí depois a Suíça dominou o jogo, foi lá e marcou. E aí a gente pensou isso do Qatar. E aí no segundo tempo, quando o jogo já parecia que estava meio que desenhado, as duas equipes já tinham mexido muito, parecia que ia acabar naquilo ali mesmo, sabe? No final da partida, nos últimos minutos da partida, por um gol contra a seleção do Qatar, empata o jogo. Então, para mim, a seleção da Suíça viveu hoje o quem não faz leva, o quem não faz toma. A seleção da Suíça não conseguiu ser efetiva, a seleção da Suíça perdeu muitos gols que não se pode perder em jogo nenhum, a seleção da Suíça perdeu gols que não deveria ter perdido, a seleção da Suíça, né, deixou a desejar. E isso custou caro e cobrou gols perdidos, oportunidades embaixo da trave perdidas, erros na conclusão, erros de refino no final, e o Qatar, que nem fez uma partida tão boa assim, a seleção do Qatar conseguiu buscar o empate. E numa fase de grupos aí que é só 3 rodadas, né? Isso pode custar muito caro. Isso pode custar muito caro. Por exemplo, tá? A gente teve aí 10 chutes a gol da Suíça contra 3 do Qatar. 27 chutes da Suíça contra 5 do Qatar. Entendeu? Então, isso só mostra que a seleção da Suíça realmente pagou caro por não ter matado o jogo quando poderia. Agora vamos falar do jogo da seleção brasileira. A seleção brasileira empatou por 1-1 e a escalação da seleção brasileira sem Neymar relacionado estava no estádio, mas não estava relacionado. A seleção brasileira aí que foi com Alisson, o Ibanhas, Marquinhos, Gabriel Magalhães, o Danilo, Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá, Vinícius Júnior, Rafinha mais para o lado, Rafinha na direita, da direita para dentro, e no ataque o Igor Thiago. Eu acho que esse jogo pode ser um grande exemplo para o Ancelotti, tá? De aprendizados, de mudanças que ele pode fazer. Eu espero que o jogo contra o Haiti não seja o jogo exemplo, o jogo contra a Escócia não seja o jogo exemplo. O jogo exemplo tem que ser esse. Porque nesse jogo a seleção brasileira enfrentou uma seleção que é do mesmo nível. Enfrentou um adversário muito bom. Talvez o Brasil possa ser um pouco melhor que o Marrocos, pode ser, mas é um adversário que vem de um ciclo muito bom, um adversário muito bom, muito qualificado, que fez uma baita partida, que tem seus méritos,
que vai possivelmente eliminar seleções aí interessantes na Copa, tá? Tem muito potencial para chegar nas quartas de final, porque não mais, como chegou em 2022, a seleção de Marrocos. E o Haiti, eu acho que é um jogo para a seleção brasileira golear, com todo respeito ao Haiti. Eu acho que a seleção brasileira tem capacidade e vai golear. Eu acredito que a seleção brasileira ganhe da Escócia. Mas a seleção brasileira não pode não mudar nada dessa partida e porque ganhou do Haiti, ganhou da Escócia, achar que está bem, senão vai, né, na primeira fase do mata-mata e se passar para as oitavas, para as quartas, encontrar os mesmos erros que encontrou hoje e podendo até ser eliminado, tá? Porque o Marrocos fez um primeiro tempo melhor que o primeiro tempo da seleção brasileira e poderia ter feito mais do que um gol até, e aí complicaria bastante. Mas a seleção brasileira foi melhor no segundo tempo. Acho que ficam algumas coisas aí para o Ancelotti arrumar, né? Tu tem ali, por exemplo, o Ibanez não fez uma boa partida hoje, tá? O Ibanez foi um problema ali na lateral da seleção brasileira. O Casimiro não foi bem também hoje, tá? O Casimiro hoje não fez uma boa partida e eu não sei se daqui um pouquinho, né, pro Danilo ali, o Casimiro pode perder vaga, porque o Casimiro tá na sua última Copa e tudo mais, mas foi um jogador que deixou a desejar. O meio campo do Brasil, depois no segundo tempo muda para um 4-2-4, mas o meio campo do Brasil também perdeu para o Marrocos. Uma das coisas que levou o Marrocos a abrir o placar, a ter primeiros minutos de partida muito melhor que a seleção brasileira, foi também o meio campo, um ponto fraco da seleção brasileira, o meio campo, tá certo? Então são pontos que o Ancelotti pode estudar. Eu acho que o Endrick seria letal, tá? Eu acho que o Endrick deveria ter mais espaço, deveria ser visto como um jogador para ser titular. Mas o Endrick nem sequer jogou. E aí tu ter o Endrick e não colocar ele para jogar, eu acho que ele deveria, tá? Eu acho que ele deveria. Não só agora contra o Haiti ou contra a Escócia, eu acho que é de pensar pro torneio mesmo, sabe? Então acho que o erro do Ancelotti não ter começado com o Endrick, porque não começou com o Endrick. Tá, não começou com o Endrick, mas por que não colocou no segundo tempo? Né? Daqui a pouco é um jogador que tem um poder de decisão, acho que maior que o Igor Thiago, eu acho. E aí outras questões individuais, tu tem o Rafinha ali, que eu até acho que o Rafinha não foi tão acionado, né? Mas o que eu falei sobre o Rafinha ontem aqui, eu acho que ele é um baita jogador, para mim ele é o melhor jogador brasileiro da temporada europeia passada. Mas o protagonista, quem assumiu o protagonismo na partida, foi o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior é uma boa notícia da seleção brasileira que assumiu aquele protagonismo que se espera dele. Decepciona, claro que vai decepcionar, o Brasil não venceu, o Brasil passou por bastante dificuldades, parece que é uma equipe que tu vê que pode ter um potencial, mas não tá pronta, né? Tem um erro aqui, tem outro erro ali, o Ancelotti já poderia rever a equipe titular da próxima, tem gente que diz que se o Neymar tiver em condição, a gente nem tem, o Brasil nem tem o time titular mesmo ainda, talvez isso fale muito do ciclo, tá? Talvez o Brasil vai colher algumas coisas nessa Copa do ciclo que teve. Foi um ciclo muito, primeiro o Diniz, não, primeiro foi o Dorival, né? Depois foi o Diniz. A Copa América muito fraca da seleção brasileira. Acho que se o Ancelotti seguir a Copa, aí deve seguir, né? A próxima Copa América do Brasil, talvez o Brasil seja até um dos favoritos, porque a Argentina é possível que não tenha o Messi. Talvez não vai ser a favorita, mas acho que vem muito melhor do que na Copa América passada. Então, assim, o ciclo também não foi muito bom da seleção brasileira, de eliminatórias, de amistosos, quantas vitórias eliminatórias, mas não jogando bem, sabe? Quantas dúvidas também. Bom, foi um ciclo onde a seleção brasileira foi goleada pela Argentina também, a troca do Dorival, aí fica um tempo com o técnico, um tempo com o outro. O Ancelotti chega muito em cima da Copa. Então, talvez são pontos que eles vão se explicar do porquê que tá assim também por causa do ciclo, né? Que não foi tão bom assim. Claro que agora não adianta. Não adianta isso ser discussão para lá se o Brasil for eliminado quando for. Mas eu acho que é uma seleção que vai golear o Haiti, eu acho que vai ganhar bem da Escócia também. A grande questão é esses erros aí que o Brasil teve hoje podem ser decisivos. Se hoje fosse um jogo de mata-mata, da forma que o Brasil jogou, o Brasil poderia sim estar agora eliminado, porque a seleção do Marrocos no primeiro tempo mereceu ganhar, mas o segundo tempo da seleção brasileira foi melhor. Foi até um jogo onde a seleção de Marrocos cansou fisicamente. Ficaram alguns pontos interessantes ali para o Ancelotti, né? O Casemiro, acho que o Baines também não fez uma boa partida. Pontos para pensar. Claro que o Rafinha, o Paquetá são jogadores que não fizeram sua melhor partida hoje, mas podem vir a melhorar. Mas eu também não acho que foi uma partida horrível do Rafinha, ele só não apareceu tanto quanto ele aparece, né, ou quanto ele poderia ter aparecido, mas também, né, a gente pode ver mais dele contra o Haiti. O Paquetá também, ele teve uma boa finalização no primeiro tempo, mas eu acho que faltou também, ele errou muito, né, no começo da partida. Então são pontos aqui e ali que o Ancelotti vai ter que melhorar, e o Endrick, por que não titular, tá? Isso aí vai ser uma pauta para se conversar, tá bom? Voltamos aqui durante o domingo com cortes desse vídeo e as análises como a gente sempre tem feito. Valeu!